Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deixa eu só fazer a correção aqui. Não é pastor não, tá? Ainda não sou. Ainda sou missionário Bruno. Amém? A gente é lá de Angola. E Deus nos trouxe para essa nação abençoada já muito tempo atrás. E nós temos, pela misericórdia, ministrando a palavra do Senhor por alguns lugares onde Deus tem permitido. Quero agradecer a Deus aqui nessa noite. Algumas pessoas que estão comigo. Missionária Miriam, juntamente com as suas filhas. Uma comitiva que está com a gente ali. Pastor Paulo, pregador Jonathan, Deus abençoa. E eu quero também fazer menção, o homem de Deus, pastor André, Deus abençoe em nome de Jesus, prazer revelo, e ao pastor desse projeto, dessa obra, que Deus abençoa em nome de Jesus. Meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, um texto bastante conhecido, que todo mundo conhece, né? Ezequiel, capítulo de número 37, glória a Jesus. Ezequiel 37, um versículo, capítulo que todo mundo conhece e já está também acostumado. Ezequiel 37 está escrito assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de osso, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Quero controlar o horário. Não, vou usar o telefone. Glória a Jesus. Maravilha. Amado, o texto que nós acabamos de ler nessa noite, no livro do profeta Ezequiel, é um texto que todo mundo conhece, como acabei de falar, e é um texto que está familiarizado entre nós, e principalmente daqueles que têm desejo, amam meditar as Escrituras, ouvir as Escrituras, procurando as Escrituras. E todo mundo sabe que Ezequiel, Deus mudou o parâmetro, o nome do ministério de sacerdote para profeta. Ezequiel está dentro da Babilônia, no cativo. E esse momento que Ezequiel está, é um momento que está se cumprindo a palavra da boca do profeta Jeremias. O povo está em cativo na Babilônia, porque Deus falara com o profeta Jeremias, advertindo o povo, para que o povo andasse reto ou voltasse para Deus novamente. E o texto vai dizendo que eles estavam lá no cativeiro por um determinado tempo. E no seu momento normal, ele está junto ao rio Quebar. Diz o texto que foi de repente o que aconteceu. Isso não estava na mente de Ezequiel, não estava na mente de ninguém que estava cativo ali na Babilônia. O texto diz que foi de repente, o céu se abriu. Ezequiel disse: eu tive visões, plural, visões de Deus, quando o céu se abriu no cativeiro. E o texto vai dizendo que, e a mão do Senhor veio sobre ele no cativeiro. O céu se abriu também no cativeiro. Ezequiel teve visões de Deus, no plural, no cativeiro.
Porque no cativeiro Israel não tinha prazer de cantar. No cativeiro Israel não tinha prazer de adorar. Não havia sentido, não havia motivo para adorar. Mas foi nesse cativeiro, nesse momento sem sentido, que Deus deu sentido. Foi nesse momento que não tinha prazer para cantar, que Deus deu motivo para cantar. Foi nesse momento que não haveria alegria, Deus deu motivo de alegria. Missionário, qual foi o sentido que Deus deu para cantar? O céu se abriu. Qual foi o motivo que Deus deu para o povo se alegrar? O céu se abriu. E qual foi o motivo que Deus deu para o povo ter esperança? O céu se abriu. Porque todas as vezes que o céu se abre, Deus está liberando, enviando uma palavra de renovo, uma palavra de consolação, uma palavra de vitória, uma palavra de força, uma palavra profética que estará mudando o cenário. O texto diz que Ezequiel está no cativeiro. Lá nesse cativeiro, Deus se revelou a ele como nunca se revelara quando estava em Jerusalém. É por isso que Deus é especialista em se manifestar. Deus é especialista em se revelar. Deus é especialista em se apresentar. E quando Ezequiel está na Babilônia, Deus não se apresenta a Ezequiel. Enquanto Ezequiel está em Jerusalém, Deus não se manifesta, Deus não se apresenta, Deus não fala. Ezequiel não vê o céu se abrindo, Ezequiel não vê aquela visão que ele viu, que todo mundo conhece. O texto vai dizendo, só foi ele chegar no cativeiro. No meio do cativo está escrito, o céu se abriu. Enquanto estava em Jerusalém, missionária Miriam, o céu nunca havia se abrido. Enquanto estava em Jerusalém, pastor André, o céu nunca tinha se abrido. Mas foi ele estar cativo, isolado, longe, o céu se abriu. Porque Deus tem maneira de trabalhar. Tem momentos sim que Deus abre o céu em Jerusalém. Tem momentos sim que Deus se manifesta em Jerusalém. Tem momentos sim que Deus estende a sua mão em Jerusalém. Mas tem momentos que Deus vai na contramão. Ele vai no meio do cativo, aonde vocês dizem que não vai acontecer nada, aonde eu penso que não vai ter nada, aonde eu penso que não vai acontecer, Deus deixe e prova. Que aonde você diz que não vai acontecer, Deus prova fazendo acontecer que pode acontecer. Céu se abriu e ele está tendo visão. Interessante que Ezequiel nunca teve essa palavra que ele recebeu no meio do cativeiro. Cativeiro na verdade nunca matou. Cativeiro na verdade nunca foi o final, nunca foi o fim. Cativeiro é lugar de preparação de Deus. Cativeiro é lugar de manifestação da glória de Deus. Porque na Bíblia Sagrada, a maior parte dos lugares que Deus se manifestou foi em lugar de escassez. Quer ver? Êxodo capítulo 4, Moisés está no deserto, Deus se manifestou e Moisés teve a visão da sarça no deserto. Quer ver? A Bíblia está dizendo que Moisés estava no deserto, subiu no monte, o monte pegava fogo. De que maneira que o monte fumegava? Aonde? No deserto. Deus sempre se manifesta de maneira extraordinária em lugares impróprios, em lugares que a gente fala é o fim, em lugares que a gente fala terminou. E o texto vai dizendo que Deus está falando com Ezequiel. Deus está apresentando um plano para Ezequiel. Deus está apresentando um projeto para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, o povo está no cativeiro, mas eu estou apresentando um plano, eu estou apresentando um mapa, eu estou apresentando um novo trajeto, um novo projeto, um novo sonho. O povo sairá daqui. E Deus começa a explicar por quê. Porque na mente do profeta, na mente do homem, é impossível nós entender o projeto de Deus. Então
Então Deus tem que explicar, Deus tem que usar metáfora, Deus tem que usar parábola, Deus tem que usar símbolo. E o texto vai dizendo que Deus dá uma visão a Ezequiel, lhe leva num vale de osso seco, e o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e a mão do Senhor me levou, e a mão do Senhor me colocou no meio de um vale de osso seco, e a mão do Senhor me fez andar, e a mão do Senhor me fez averiguar, e a mão do Senhor me fez observar. Em outras palavras, pela minha força, nem no meio do vale eu conseguiria chegar. A mão do Senhor me levou, e o Senhor me perguntou: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Esses ossos vai reviver, esses ossos vai andar, esses ossos tem jeito, esses ossos tem solução, esses ossos vão sonhar, esses ossos vão comer. Ele olha o cenário, na sua mente a resposta é: não tem solução, mas ele entrega a resposta final para Deus: tu sabe. Então ele fala: assim como tu sabe que eu sei, eu coloco minhas palavras na tua boca, profetiza sobre estes ossos, e diz: osso seco, assim diz o Senhor dos exércitos. E quando Ezequiel começou a profetizar, está escrito que veio um reboliço, e esse reboliço causou ajuntamento de cada osso ao seu osso. Observa, o texto está dizendo: o que levou Ezequiel no meio do vale de osso seco foi a mão do Senhor. E a mão do Senhor é a mão que opera, é a mão que levanta, é a mão que cura, é a mão que abate, é a mão que exalta, é a mão que abre porta, é a mão que quebra a corrente, é a mão que fecha a porta, é a mão que te tira, é a mão que te leva. Diz a Bíblia que Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, mas a Bíblia está dizendo, disse Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irá. E o texto está dizendo, pastor André, missionária Miriam, veio a mão do Senhor sobre o profeta Jeremias. Em outras palavras, se não for a mão do Senhor, Jeremias não consegue profetizar. Se não for a mão do Senhor, Jeremias não consegue ser profeta. Se não for a mão do Senhor, Jeremias não tem coragem para profetizar. Se não for a mão do Senhor, eu já vou conjecturar. Se não for a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Se não for a mão do Senhor, você não estaria aqui. Se não for a mão do Senhor, esse congresso não existiria. Se não for a mão do Senhor, esse povo não existiria. Se não for a mão do Senhor, esses músicos não existiriam. Foi a mão do Senhor. O rei Josafá, quando recebeu a notícia que veio uma grande multidão, ele disse: Senhor, nós numa força para resistir à grande multidão. Não tenho força para lutar, não tenho arma para lutar, não tenho coragem para lutar, mas eu sei aonde vem a coragem que eu posso ter, mas eu sei aonde vem a força que eu preciso. Vem das tuas mãos, porque nas tuas mãos a força, a poder, a autoridade, a coragem, a vitória, a restauração nas tuas mãos. A mão do Senhor é a mão trabalhadora, é a mão que não se cansa, é a mão que não se fadiga, não é mão mirrada. A mão do Senhor é a mão do semeador. A mão do Senhor tem a semente certa. A mão do Senhor escolhe pessoa certa. A mão do Senhor não erra, não falha, não se fadiga, não se cansa. Eis que a minhas mãos não está encolhida para operar. A mão do
do Senhor, a mão do Senhor está aqui nessa noite. O profeta Elias disse: meu filho, vai ver se está chovendo. Ele foi na primeira vez, não viu nada. Na segunda, não viu nada. Na terceira, não viu nada. Na quarta, não viu nada. Na quinta, não viu nada. Na sexta, não viu nada. Na sétima, ele disse: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ai, 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 ai. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão. Uribicanderechaia, Urabacandarábia. É a mão do Senhor. 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 Alabashura bacandaraia. Urimicamberebaia saia. Pedro afundou. E quando Pedro afundou, Pedro gritou: Senhor, me socorra. Jesus estendeu a sua mão e pegou na mão de Pedro e o levantou e disse: você tentou andar sozinho pelas águas, você tentou andar pelas tuas forças pelas águas, mas eu te pego com as minhas mãos e você vai andar sobre as águas, porque enquanto eu pego nas tuas mãos com a minha mão, a água não vai te afundar, a calúnia não vai te afundar, a defamação não vai te afundar, porta fechada não vai te afundar, olho gordo não vai te afundar, cara feia não vai te afundar, porque eu te pego pela tua mão, eu te pego pela mão e caminho contigo. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu tenho uma notícia: enquanto você levanta a tua mão, a mão de Deus está te pegando, a mão de Deus está te pegando, a mão de Deus. Alai tomene calha saia. Pastor Paulo, chora. Jeremias capítulo de número 18, todo mundo conhece. Pastor André, o texto vai dizendo: vai na casa do oleiro e lá te farei saber as minhas palavras. E quando Elias e Jeremias chegam na casa do oleiro, ele senta e ele está observando. O oleiro não fala nada, mas está fazendo. Vou falar de novo. O oleiro não fala nada, mas está fazendo. Ele está com a boca fechada, só que a mão, ele está com a boca fechada, só que a mão está trabalhando. Ele está com a boca fechada, só que a mão está trabalhando. Ele está com a boca fechada, só que a mão está trabalhando. A mão está trabalhando. Tu não está vendo sinal, mas a mão dele está trabalhando. Tu não está vendo sinal, mas a mão dele tem. Ele é bacandoraia. A mão está trabalhando. A mão está trabalhando. Eu vou fazer agora aqui uma analogia. Olha para cá. Olha para cá todo mundo. Olha para cá todo mundo. Vai tocando. Vai tocando. Observa. Ele está calado. Não abre a boca. Mas está tocando. Está trabalhando. Está tendo movimento. Está tendo som. Está calado. Mas as mãos estão trabalhando. As mãos estão trabalhando. As mãos estão trabalhando. Deus está dizendo: eu não estou falando nada até agora, mas as minhas mãos estão trabalhando. Está trabalhando. Reman sobre a canaia saia. Se coloca de pé para adorar. Se coloca de pé para adorar. O mene calaba jura bacandaraia. Ele é bacoma na jura bacandaraia. Ele é bacandereba chabanaia. A mão do Senhor vai fazer você andar no meio desse vale. Você vai andar, vai caminhar e você vai chegar. E você vai chegar, porque a mão do Senhor está te guiando.
está te guiando, está te guiando. Calabashura bacandarai.